Olá, boa tarde. O meu nome é Marli. Estou cursando a licenciatura em Pedagogia na Uninter de Laranjeiras do Sul. Eu vou apresentar o meu plano de aula do primeiro ano do ensino médio. Eu vou trabalhar o assunto sobre sociologia. Então, na aula de hoje, trataremos do capitalismo e as suas contradições. Para isso, veremos o que é o capitalismo, a divisão entre as classes sociais e as desigualdades sociais. Na forma de trabalho, então, para Marx, a realidade está em constante movimento. É conhecer uma forma histórica de se apropriar do real. Isso é a ciência. Dessa forma, ele tem uma perspectiva histórica sobre o trabalho. Vamos fazer uma atividade para lembrar. Então, segundo Karl Marx, o modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Essa tese resume em sua teoria da história, também denominada de letra A, socialismo científico, letra B, materialismo histórico, letra C, racionalismo cartesiano, letra D, idealismo do espírito, letra E, individualismo metodológico. Então, seria a correta, a letra B, materialismo histórico. Marx analisa a realidade histórica. As relações sociais são históricas, em diferentes tempos e modos de produção, nos quais os seres humanos produzem a realidade histórico-social e dela são produtos geral e particular. Dentro da teoria do materialismo histórico dialético, Marx diferenciou o trabalho em geral e o trabalho percularizado em suas formas históricas. Trabalho em geral. O trabalho em geral é toda atividade que relaciona humanidade e a natureza. Isto é, toda e qualquer atividade que envolve a transformação da natureza para suprir nossas necessidades, mas que envolve um processo teológico. Primeiro pensamos, concebemos mentalmente a atividade e depois o realizamos. Específico ou particular. Cada sociedade é marcada por um tipo específico de organização de trabalho, e Marx concentra sua análise nessas formas históricas do trabalho. Particularmente no trabalho assalariado para Marx, o trabalho assalariado é uma manifestação histórica da organização do capitalismo como sociedade. Formação do capitalismo. O capitalismo se tornou o modo de produção dominante a partir da Revolução Industrial. O seu início é chamado por Marx de acumulação primitiva de capital, que transformou as relações de produção existente até então no campo. Antes eram camponeses proprietários, agora são trabalhadores assalariados. Capitalismo.
e como o capitalismo se expandiu. O capital prosseguiu em seu processo de acumulação com a multiplicação de certos comerciais existentes nas cidades, burgos, e através do capital mercantil, grandes navegações e descobrimentos. Formação do capitalismo. Depois da indústria, o comércio passou a ser a atividade mais importante da burguesia inglesa. Então, como baixar cada vez mais o custo da produção? Através do uso de máquinas nas indústrias da burguesia e na formação do trabalhador assalariado, ou proletariado. A Revolução Industrial marca o início do capitalismo, que colocou tudo a seu serviço, ou como dizia Marx em inglês, tudo que era sólido se desmancha no ar. Sobre a formação do capitalismo é correto afirmar: ele sempre existiu a história da humanidade porque não diferencia os indivíduos que vivem em sociedade. Ele surge com a Revolução Industrial, porém antes teve outras fases, como a acumulação primitiva de capital e o capitalismo mercantil. Divisão entre as classes sociais. Na sociedade capitalista, o principal definidor da posição do indivíduo na estrutura social é a propriedade dos meios de produção, formando as classes sociais. Os proprietários desses meios, chamados de burgueses, e os que possuem apenas sua força de trabalho, chamados trabalhadores ou proletários. No capitalismo, a maioria dos indivíduos vende a sua força de trabalho, sujeitando-se ao capital, este poder produtivo, financeiro ou em serviços. Para Marx, o capital resulta das relações desiguais no processo de divisão da riqueza produzida. Sua característica mais importante é que ele sempre pode ser convertido em mais capital. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vós mantém na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas, ingratos que exploram vosso suor, que bebem vosso sangue? A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley, 1792-1822, registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. A alternativa A: na pobreza dos empregados e a riqueza dos patrões. Letra B: no salário dos operários, proporcional aos seus trabalhos. Letra C: na burguesia que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Letra D: no trabalho que era considerado
uma garantia de liberdade. A letra E, que é a letra correta, na riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Contradições do capitalismo. Essas duas classes fundamentais, capitalistas e trabalhadores, associam-se de modo desigual para produzir materialmente a sobrevivência e se dividem também de maneira desigual para repartir o resultado desse trabalho na forma de lucro, renda e salário, basicamente. Contradições do capitalismo. As classes sociais são antagônicas e complementares. Uma não existe sem a outra. Elas se relacionam a uma estrutura de classes. Porém, apesar dessa contradição inerente, parte da estrutura desse sistema há uma aparência de que todos são iguais. Analise a alternativa correta. Com o nome do autor, estudou o capitalismo e as suas contradições. Então, letra A é a correta, é Karl Marx. Letra B, Aristóteles. Letra C, Augusto. Então, seria a letra A, que seria a letra correta. Contradições do capitalismo. Marx e Engels propõem um sistema de superação ao capitalismo. Essa transformação é possível pela praxis, que corresponde à ação, fundamentada politicamente para transformar as estruturas de poder vigente e construir novas relações sociais fundadas na igualdade de condições a todos. Contradições do capitalismo. Pode-se, no pensamento de Marx, compreender o antagonismo complementar que se encontra nas relações de classe, na luta por interesses diferentes que disputam a riqueza acumulada no processo produtivo. Contradições do capitalismo. Dessa perspectiva, Marx desenvolve seu raciocínio seguindo o princípio da contradição social, encontrada na forma histórica de contradições estruturais do capitalismo. Agora, então, vamos para algumas perguntas. De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se explica. Letra A, pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de cada um no desempenho de seu trabalho. Letra B, pela divisão das sociedades em classes sociais decorrente da separação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Letra C, pelas diferenças de inteligência inactas dos indivíduos determinadas biologicamente. Então, seria a letra correta, a letra B. Superação do capitalismo. Na passagem histórica de um modo de produção a outro, as mudanças já estão presentes de forma latente na situação anterior, que não se transforma de todo em um novo modo de produção. O vigente é sempre o modo de produção hegemônico. Conclusão do nosso plano de aula. Hoje, então, vimos o capitalismo e as suas contradições, e que Marx propõe que é possível a transformação
desse sistema.